Conversa de Condomínio, um oferecimento. Constru Alfa, Engenharia e Construção, especializada em pontos comerciais e corporativos. Excelenza, soluções em segurança. Growth Solutions, soluções inteligentes em condomínios. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Olá, tudo bem? Eu sou o Cadu Quadrati e estamos de volta aqui no Canal 25 para mais uma Conversa de Condomínio. Deixa eu perguntar para você, síndico, o seu condomínio ainda está no sistema antigo da portaria e vigilância ou já investiu num sistema eletrônico que nunca dorme? Você sabe o quanto você pode ter de economia e ganho de qualidade ao implantar uma portaria remota? Pois é sobre esse tema que nós vamos falar hoje com Geraldo Gilberto. Geraldo, muito obrigado pela presença de hoje, viu? O prazer é meu de estar aqui. Pessoal, o Geraldo, ele é empresário e administrador com mais de 30 anos de atuação na segurança pública e privada. O Geraldo é o fundador da LGM, referência histórica em serviços e vigilância orgânica em Jundiaí e região. Ele hoje dirige a Excelenza Segurança, empresa focada exclusivamente em portaria remota e monitoramento de elite. No próximo bloco, nós vamos falar sobre economia real, sistemas que garantem a segurança do prédio numa queda de energia, numa queda de internet. Fica aí, que é rapidinho. A gente volta já já com uma conversa de condomínio. Fundada em 1997, a Excelenza Soluções em Segurança iniciou sua jornada com um único propósito: trazer segurança patrimonial e qualidade de vida para seus clientes. Resultado da união da tecnologia de ponta e profissionais altamente capacitados, estamos em constante crescimento, sempre fornecendo as melhores soluções em segurança para empresas, condomínios e residências. A Excelenza conta ainda com sistemas de controle de acesso remoto. Com a portaria virtual, todo controle é realizado por uma central de monitoramento externa, conectada 24 horas, onde nossos operadores identificam os moradores e visitantes através das câmeras e realizam o atendimento como se estivessem presentes no local. Seja para locação ou comercialização, disponibilizamos sistemas de alarme monitorado, sistemas de CFTV, proteção perimetral e portaria virtual. Atuante em mais de 25 cidades, a empresa conta com mais de 3.000 clientes atendidos. Excelenza Soluções em Segurança. Alta tecnologia na proteção do seu patrimônio e da sua vida. Olá! É um prazer apresentar a vocês a Growth Solutions, uma empresa com mais de 23 anos de história, especializada no ramo de administração condominial. Aqui, cada cliente é especial. Com um olhar personalizado, construímos uma gestão eficiente e próxima. Nossa matriz possui sede própria e fica localizada em Indaiatuba, com 500 metros quadrados de área construída. Contamos ainda com filiais em Campinas e Jundiaí. Temos orgulho de dizer que somos uma administradora certificada, como CRA e ISO 9001. Investimos em tecnologia para descomplicar e economizar. Os boletos são enviados por e-mail e ficam disponíveis via aplicativo. Os moradores têm acesso direto a balancetes, atas, comunicados, convenção e regimento interno. Tudo na palma da mão, com transparência total. Nosso foco é proporcionar segurança, clareza e tranquilidade para quem administra e para quem vive o condomínio no dia a dia. E é com esse compromisso que seguimos evoluindo, oferecendo parceria, estrutura e excelência. Growth Solutions, soluções inteligentes em condomínios. Geraldo, você atuou por décadas, né, com segurança física, com segurança orgânica, e você agora atua no setor da segurança eletrônica. Como é que veio esse start? Como é que foi essa virada na sua vida empresarial? Bom, na realidade, a segurança surgiu para mim desde 84. Fui policial militar, fui policial civil, e durante esse período, dentro das forças públicas, eu fui adquirindo também uma experiência na área de segurança privada. Isso me fez, na época, abrir a LGM, há 34 anos atrás, eu abri a LGM, e primeiro com a segurança orgânica, funcionários e tudo mais.
E aí a necessidade de melhoria, redução de custo, foi me levando para a segurança eletrônica. E aí nós montamos uma segunda empresa, que na época era a LGM Alarmes, que hoje é a Excelência, é a mesma empresa, e passamos a atuar com a segurança eletrônica e hoje também a portaria virtual, que vem substituindo devagar a portaria orgânica no condomínio. Mas hoje a Excelência é uma empresa desvinculada da LGM, né? Sim, na realidade a LGM ainda existe, mas a Excelência é uma empresa completamente desvinculada à LGM e trabalha exclusivamente com segurança eletrônica. Geraldo, para o morador que paga ali o boleto do condomínio todo mês, qual é o impacto da mudança da segurança humana para a segurança eletrônica? Bom, o primeiro impacto é a economia, é o financeiro mesmo. Você tem uma redução de aproximadamente 60% no valor da mão de obra. E o valor da mão de obra dentro de um condomínio é o maior custo. Então, com isso, vai ter uma redução de condomínio. Ponto. Essa é a primeira mudança que ocorre quando se transforma uma segurança orgânica para uma segurança eletrônica. Então, é o primeiro ponto. E, muitas vezes, ganho na segurança. Até a grande maioria das vezes existe um ganho na segurança, apesar das pessoas acharem que o fato de não ter mais o homem ali na portaria vai se perder muito com a segurança. Mas a parte eletrônica veio para substituir muito do serviço que era feito pelo homem. Então, hoje dá para se ter uma redução de custo e ganho na segurança com a segurança eletrônica, com uma portaria virtual. A portaria virtual, também chamada de portaria remota, ela é para todo mundo, Geraldo? Ainda não. Ainda não. O que acontece? Quando iniciou para pequenos condomínios, que tinha uma facilidade de fazer os controles. Isso foi ampliando cada vez mais com o número de unidades do condomínio e foi possível fazer. Por quê? Por causa da tecnologia. Hoje a gente já consegue separar as entregas para um determinado acesso e os acessos de visitante e moradores para outro. Então, com isso, eu consigo diminuir custos, mantendo a qualidade de atendimento e mantendo, principalmente, a segurança. Uma resistência que a gente ouve, pessoal, é justamente em muitas assembleias que a gente faz o ano inteiro, quando está se discutindo a implantação de uma portaria remota, vem aquela pergunta: e se cair a energia? E se parar a internet? Como é que faz? Aí eu trago essa pergunta para você, Geraldo. Como é que a gente atua numa situação em que a portaria é 100% eletrônica e a gente precisa aí da internet, da energia funcionando 24/7? Protocolos, lógico, equipamentos de qualidade, redundância de comunicação e energia, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, quando vai se mudar para uma portaria virtual, visite a empresa, visite a estrutura, verifique com ela as formas de internet que ela tem. Por que eu digo formas? Porque tem cabo, um caminhão passa, derruba um cabo, a empresa fica sem comunicação. Nós temos via rádio, nós temos que aí depende do tempo, qualidade do tempo, tudo mais, pode cair essa internet. Nós temos por chip de celular. Então, quer dizer, tem que ter vários formatos de comunicação, redundância. Energia, tem que ter no-break e gerador. Mas eu tenho um no-break, o no-break dura 3, 4, 5 horas. Nós já tivemos problemas aqui em Jundiaí que ficamos 10 horas sem energia. E daí? Então, uma coisa parou a sua energia, entra no break. Entrou no break para não ter delay, entra-se o gerador. E quem vai tocar aquilo é o gerador. Então, quer dizer, você tem que ter formatos, redundâncias de comunicação e de energia. A mesma coisa no condomínio. Por isso que na contratação de uma empresa para poder fazer a sua segurança eletrônica, o seu controle de portaria, é muito importante um estudo antes. Tem que ser feito um estudo, tem que ser feita uma consultoria de segurança. Por quê? O condomínio também tem que ter gerador, no-break, redundância de comunicação. Senão isso pode parar. Então, o condomínio, no mínimo 2 internets, e se possível 2 internets de
formatos diferentes de comunicação. Tem que ter. A mesma coisa no break e, se possível, o gerador. De vez em quando o condomínio tem um gerador para tocar o elevador. Utilizamos esse sinal também como segunda forma de energia para tocar o sistema. Então, ele entra no break e tem um gerador. Então, vamos utilizar o gerador que o condomínio tem. Então, isso é muito importante. Se esse estudo não for feito, vai parar. E se parar, ter mão de obra para substituir o sistema eletrônico até o retorno do sistema. E saber, né, qual o staff da empresa, pessoal, que vai te atender. Porque, como o Geraldo deu um exemplo agora, um raio. E se eu tenho uma tempestade, que é muito comum no verão, Normal. e atinge vários condomínios e eu tenho vários condomínios parando ao mesmo tempo? Se essa for uma empresa muito pequena e não tiver infraestrutura para atender, alguém vai ficar desprotegido, não é verdade? Nós já tivemos um evento de final de ano que parou 7 portarias ao mesmo tempo. Então, quer dizer, você tem que ter um plano de contingência para poder atender esses condomínios. Sendo de dia, existe uma facilidade. Você pode ter um zelador no local treinado para isso, que assume a sua portaria até você poder ir com outra pessoa lá para poder cuidar do trabalho. Porém, se for à noite, isso já causou um grande transtorno. Então, tem que ter um atendimento pronto para ser feito. E hoje tem empresas com 200 portarias virtuais. Ela não vai ter 200 porteiros funcionando ao mesmo tempo. Se o problema for na empresa, criou uma dificuldade tremenda, porque todo mundo ficou sem comunicação. Se o problema é em algum determinado cliente, ela vai ter provavelmente um plano de contingência para atender. Então, precisa se analisar contrato. Não contrata a empresa sem visitá-la. Por quê? Portaria virtual se faz de fundo de quintal, se quiser. É um equipamento eletrônico em cima de uma mesa que uma pessoa vai operar e vai liberar entradas e saídas do seu condomínio. Visite a empresa. A Excelência, por exemplo, ela é a única empresa que está... os funcionários estão dentro de uma célula de segurança blindada. Porque é muito fácil eu tomar conta do seu condomínio e ser rendido na empresa, os meus funcionários, e depois eu entrar no seu condomínio. Então, a segurança do seu condomínio, ela está vinculada a onde estão meus funcionários. Então, é muito importante. Olha, pessoal, que interessante, não é? O Geraldo está desmistificando essa questão da portaria remota nesse programa de hoje. Daqui a pouco, a gente vai falar um pouco mais sobre como os condôminos estão aceitando essa nova tecnologia e quais as novidades que vêm por aí. Então, não sai daí, é rapidinho. Num minutinho, a gente está de volta. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Estamos de volta aqui no canal 25 com o Conversa de Condomínio. O nosso entrevistado hoje é o Geraldo Gilberto, especialista
em segurança eletrônica e diretor da empresa Excelenza Segurança Eletrônica. Geraldo, hoje a gente tem uma explosão aí das compras online, não é, pessoal? Então, cheio de pacotinho chegando e também com o crescimento dos aplicativos de delivery, é muito comum a gente ter até horário de pico, onde vai chegando muita coisa no condomínio. Como é que vocês administram isso sendo uma portaria remota, não tendo o porteiro lá na cabine? Como funciona isso nesse sistema? Bom, na empresa, a gente sabe os horários de pico e nesse horário de pico a gente tem mais funcionários trabalhando. Então a gente evita fazer as refeições dos funcionários nesse horário, café, a gente coloca toda a equipe para atender nos horários de pico. Isso realmente existe numa sexta-feira à noite, num sábado à noite, em horários de almoço, principalmente por causa dos deliveries de refeição. O que vem acontecendo hoje? Um condomínio, quando ele é planejado desde o início para a atualidade, do jeito que as coisas estão hoje, ele já começa a reservar um local para recebimento. Esse local para recebimento, a gente instala lá um armário, onde o entregador vai, coloca no armário, manda comunicado ao morador, o morador sabe que tem uma embalagem para ele vai lá, aplica a senha, retira e resolvido. De certa forma, diminuímos um pouquinho o trabalho da portaria. Tá? No condomínio mais antigo, que não possui isso, nós vamos lá e verificamos se existe a possibilidade de criar esse espaço. Então, para os condomínios que não possuem a possibilidade de fazer isso, nós colocamos um interfone específico para entregas. Como funciona num condomínio normal? Você interfona para o porteiro interfona para você, você desce na portaria e recebe a mercadoria. De certa forma, funciona assim. Se eu vou falar direto com o morador e ele descer na portaria, praticamente não muda nada. Eu só corto essa pessoa no meio do caminho. Se ninguém atender, aí o porteiro atende, verifica se realmente não tem ninguém e chama o zelador para receber. Aí vai depender do condomínio quais os procedimentos que foram adotados. Mas hoje já consegue diminuir bem esse problema com a tecnologia. Muito interessante. Geraldo, para quem já adotou o sistema, qual é o retorno que os moradores mais elogiam? E o que eles consideram hoje que é indispensável nesse tipo de serviço? Bom, o maior elogio, não tenha dúvida, vai ser no financeiro. A hora que chegar o boleto do condomínio com uma redução considerável. E nas ações trabalhistas também, que deixam de existir. Não tenha dúvida. Então, quer dizer, e a ação trabalhista, mesmo quando era terceirizada, ela recai sobre o condomínio, você mais do que ninguém sabe disso. E o condomínio, apesar de certa forma, se isentar se a empresa terceirizada for uma empresa séria, existe a dor de cabeça. Na terceirizada, no caso da portaria virtual, pelo menos até o momento, não está tendo nenhum tipo de problema nesse sentido. Porque quem atende não é uma pessoa especificamente. Eu tenho horários de atendimento que eu tenho 10 funcionários atendendo. Vai cair de forma aleatória. Então, não tem uma pessoa com vínculo direto com você, que nem existia na terceirizada ou na sua própria segurança. A gente tem visto muito na internet, pessoal, alguns casos de invasão onde os condomínios contam com a portaria remota e as pessoas aproveitam esse momento para criticar a implantação da portaria remota. Como você tem visto, Geraldo, esta situação e como a sua empresa, como o segmento se protege destas situações? Bom, eu trabalho há 40 anos praticamente com segurança. Na realidade, o que acontece? A segurança ela vai trabalhando e vai se modificando de acordo com a criminalidade. É uma realidade e nós vamos nos moldando a isso. Se nós pegarmos como exemplo que tivemos períodos de sequestro no Brasil, períodos longos de sequestro, o que aconteceu? A polícia se preparou, equipamento, tudo mais, o sequestro hoje é praticamente zero. Hoje. Por quê? Por causa da tecnologia e tudo mais. Nós tínhamos assalto a banco, aí a segurança se preparou, porta rotativa, tudo mais. Então, quer dizer, é sempre dessa forma. No caso do condomínio, não é diferente. Nós tivemos o período de arrastões, que entrou a guarita blindada, entrou dificuldades para que eles fizessem o arrastão. Tivemos o período de essa molecada, esse da molecada não acabou.
Esse da molecada que chega com o telefone no ouvido, que tenta entrar, levar o porteiro na conversa, isso está acontecendo diariamente. Esse é um treinamento que nós temos ali quase que semanalmente para o nosso funcionário. Esse não acabou e está cada vez pior. E esse acontece principalmente com o porteiro do local, com medo de barrar um morador, um visitante do morador, um parente do morador. De vez em quando, ele, por medo, ele acaba liberando. O porteiro que está à distância, numa virtual, ele não tem medo do morador, receio do morador, porque ele não tem contato com o morador. Ele faz o controle de acesso. Então, nesse ponto, essa garotada que está entrando nos condomínios, na virtual, é mais difícil. Então, você ganha com segurança. Porém, nós estamos tendo agora alguns outros tipos de invasão. Por quê? Porque eles passaram a entender do funcionamento da portaria virtual. E isso fez com que nós, de portaria virtual, tomássemos decisões diferentes. Hoje, a liberação que você fazia por telefone de alguém que iria no seu condomínio é só feita por aplicativo. Como é que funciona isso na prática? Explica um pouquinho melhor isso, Geraldo, essa liberação por aplicativo. Então eu tenho lá o meu convidado, o Joãozinho, virá no meu apartamento hoje às 16 horas. Então eu vou entrar no aplicativo e vou cadastrar o Joãozinho e vou dizer o horário que ele vai chegar, tudo direitinho. E aí a empresa recebe essa informação para poder liberar. Como é que funciona na prática? Bom, ela é armazenada no sistema, ponto. Então nós temos ali como identificar como foi feito isso. Existe a forma de você cadastrar a facial desse seu visitante e ele entrar de uma forma até automática, pela leitora facial. Existe a forma de isso ser enviado para a gente e nós fazermos a liberação conferindo a documentação dessa pessoa que você já fez uma pré-liberação. Tudo que depende do ser humano, que não tem como comprovar, tem que ser evitado num controle de portaria. Geraldo, agora a gente está com a tecnologia avançando. Robôs, informática, inteligência virtual. O que vem pela frente aí na segurança eletrônica e o que está já saindo do forno que você pode adiantar com exclusividade para a gente aqui do Conversa de Condomínio? Bom, no controle de acesso, a inteligência artificial vai fazer, futuramente, vamos dizer que ela vai fazer quase que 100% do controle do acesso. Isso é inevitável. Hoje já se faz um primeiro atendimento através de uma inteligência artificial, depois entra o funcionário que finaliza tudo. Mas com o passar do tempo, não tenha dúvida, isso vai acontecer. Outra, vamos dizer que o condomínio tinha antes um porteiro, um ronda e gastava-se muito. Hoje ele já tem uma portaria virtual e a ronda pode ser feita por um drone. Você entendeu que a substituição da falha humana no sistema, ela vem ocorrendo de uma forma rápida. Por quê? Porque eu consigo, com o drone, identificar pessoas circulando, imagens por calor. Então, tudo que o ser humano antes não fazia. Olha aí, gente, quanta coisa interessante vem aí pela frente em matéria de segurança eletrônica, não é verdade? Geraldo, muito obrigado pela sua participação aqui hoje conosco. Foi uma aula de segurança eletrônica e acredito que a gente conseguiu aí desmistificar muita dúvida que as pessoas tenham, muita resistência, não é? Sobre a comparação de segurança eletrônica com a segurança atual. É o novo, é a mudança, e a mudança às vezes assusta, às vezes incomoda. E veio para ficar. Para a gente finalizar, Geraldo, qual que é o passo zero que o síndico pode adotar para trazer segurança eletrônica para o seu condomínio e trazer paz para quem mora em condomínio e deseja ter essa modernização? Eu falei que a primeira decisão quase sempre é a financeira, mas ela não pode ser. A primeira decisão é a segurança. Se essa segurança, unindo com a diminuição de custo, ela é viável. Tem condomínio que não tem condições de fazer virtual hoje, que talvez no futuro tenha. Então não vamos tomar a decisão só pelo financeiro. Contrate uma empresa com consultoria antecipada para fazer. Diversos tipos de condomínios só vão poder fazer isso no futuro ou parcialmente. Não vá achando que
vamos mudar e diminuir custo. Não é bem por esse lado. Geraldo, muito obrigado pelas informações de hoje. E você, está no seu condomínio hoje, já parou para pensar sobre segurança eletrônica? O seu condomínio já está no século XXI ou ainda trabalha a segurança como se fosse no passado? Comenta aqui com a gente nas nossas redes sociais e eu te espero no próximo programa para uma conversa de condomínio. Um abraço!